salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo inédito em meus canais pessoais do YouTube, Kawaii e TikTok. Inicialmente peço like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se ou siga a página. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando, pessoal, deixei aí na descrição links de produtos com descontos exclusivos ligados à minha loja no Mercado Livre, links de produtos com descontos exclusivos na descrição e também meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Certo, pessoal? Não sei se vocês já repararam, mas o homem solteiro, caseiro, incomoda a sociedade, né? Parece até que uma contradição, né? Mas, pessoal, é uma verdade. Porque, propriamente aqui no Brasil, se impulsiona muito a narrativa de que tu tem que socializar de tudo quanto é tipo de maneira, não importa com quem tu tá interagindo, o importante é socializar, porque isso vai saciar, né? Todos os problemas do ser humano, né? Eu sei que existe essa questão de que o ser humano é social por natureza, reconheço isso, mas isso também não é motivo para que você venha a conversar ou até mesmo desabafar com qualquer tipo de pessoa, né? Interagir com qualquer tipo de pessoa, esse que é o intuito, né? Porque eu utilizo essa narrativa de que o ser humano é social para que tu seja obrigado a ter que conversar com gente que tu não tem afinidade, com gente que tu não gosta realmente, tá entendendo? E eu propriamente, hoje em dia eu moro num lugar onde acabo sendo muito odiado, muito hateado, né? Infelizmente não tenho como fazer essa alteração agora, né? Mas o ideal mesmo, né, é que o homem solteiro, né, afinal de contas, o homem de uma maneira geral é muito discriminado no Brasil, que ele viva mais isolado dos outros. É essa a minha percepção, né? Porque propriamente a sociedade o tempo todo quer fazer moldagens ao homem, né? Quer impor regras, né? Quer o tempo todo ali impor, né? Por ele em uma caixa, né? O que é terrível no final das contas, né? Porque a vida se trata de experiências muito diferentes, tá entendendo? Muito diferentes, né? A gente não pode chegar assim e dizer que, por exemplo, um relacionamento é baseado numa receita, qualquer, tá entendendo? Porque hoje em dia te vendem isso, né? O relacionamento como se fosse uma fórmula, né? Tu tem que fazer isso para poder conquistar aquilo. Não, tem que frequentar a academia, você tem que fazer um monte de coisa, né? Ainda mais sendo homem, né? Existe toda uma, diria assim, cobrança até que irracional, né, por parte da sociedade quanto à figura masculina, né, que ele tem que se provar, né, ele tem que fazer isso, sendo que essa sociedade atual não é exemplo nenhum, tá entendendo? Não é exemplo nenhum, né? Mas existe toda aquela imposição de regras, tá entendendo? Eu falo mais assim dessa forma, né? Dessa forma, né? Não, porque o homem tem que se validar pelos outros, né? Tem que se validar perante a sociedade, porque se você não se validar perante a sociedade, você está indo por um caminho errado, né? Tá entendendo? E existe todo esse preconceito ao homem que é masculinista no Brasil, tá entendendo? No Brasil é assim que funciona, né? O homem que pensa por conta própria, ele é tido como se fosse, ele é mal visto, muito mal visto, tá entendendo? Muito mal visto mesmo, né? O homem que tem inclusive critérios, né? Critérios mais elevados, né? Não quer estar com qualquer pessoa, né?
e propriamente que fica na sua, né? Até porque ficar na sua hoje em dia, né? Hoje em dia é pretexto, por incrível que pareça, é pretexto para que a sociedade praticamente inteira venha a te perturbar, percebeu? E a perturbação hoje em dia no Brasil virou um tanto que um entretenimento, né? Ah, não, vamos perturbar ele ali porque ele vive de uma forma mais isolada, ele não quer se enturmar, né? Então vamos fazer aqui algumas formas para que ele venha assim encaixar, né? Mas a sociedade não quer aceitar o fato de que existem indivíduos, né, que não nasceram para isso, não nasceram para ficar ali o tempo todo em bandos, não nasceram para socializarem com qualquer um, badalações, tá entendendo? Percebe-se, pessoal, que hoje em dia, cada vez mais esse homem solteiro que procura se desenvolver, ele está cada vez mais raro, né? Porque aqui no Brasil entende-se, né, que se você está solteiro, né, você quer viver de uma forma, né, de uma forma badalada, né? O que não é o caso sempre, né, pessoal? O que não é o caso sempre, né? Sempre a sociedade, de uma maneira geral, tende a tirar conclusões, diria aqui, erradas sobre esse homem que vive sozinho, né? Porque a manada sempre tende a acreditar, né, não, o homem tem que se validar perante aos outros, não perante ao espelho, né? Não estou falando de ser um astro, não estou falando nesse sentido assim, porque tu tá se achando demais. Não estou falando nesse sentido. É porque se você não gostar de si mesmo, quem é que vai gostar? Né? Se você não se respeitar, quem é que vai lhe respeitar? Tá entendendo, pessoal? Eu estou falando nesse sentido, né? E essa postura que o homem solteiro que vive de uma forma mais discreta, reservada, né? Essa personalidade que esse homem solteiro tem acaba incomodando aqueles que querem o tempo todo ali interferir na vida dos outros sem limites, tá entendendo? Acaba incomodando esses, né? Porque eles acham sempre que tem que, independentemente de ser conhecido ou não, tem que ficar ali, no pé do homem ali para que uma hora ele vai ali querer se enturmar conosco, né? E eu não sou esse tipo de cara, eu sou um cara mais individualista, né? E isso pode gerar até mesmo interpretações erradas, né? Como começa a falar assim, porque tu tá vivendo de uma forma mais egoísta, né? Pega um momento, né? Se você não viver para si mesmo, né? Viver para os outros, né? Tu vai estar o tempo todo ali utilizando máscara e tá largando mão, vamos dizer assim, largando mão da sua autenticidade, né? Que é uma parada rara hoje em dia, pessoal. Tá entendendo? Uma parada rara, porque a falsidade no Brasil tá estratosférica, tá entendendo? Tá estratosférica, né? Tem até uma frase, né? Tem até uma frase que diz o seguinte, né? Que o homem só pode ser ele mesmo quando está sozinho, né? Porque perante aos outros, ele está tendo ali que utilizar máscara, né? Eu acredito que essa frase, ela vale muito mais no sentido assim do homem evitar as massas, né? Porque as massas são irracionais, né? São seres irracionais, né? Evitar também massas que não lhe agregam, né? Ou até mesmo ambientes ou energias ruins, tá entendendo? Tá entendendo o que eu quero dizer, pessoal? É isso que é o ponto. Né? Porque hoje em dia, né, o meu objetivo principal, eu sempre
eu sempre tenho falado aqui que é o seguinte, né? Que melhor mesmo melhor sair hoje em dia para o Brasil é o aeroporto, né? Porque o problema, tem muitos problemas aqui no Brasil que não podem ser solucionados, tá entendendo? Muitos problemas, por exemplo, essa questão da insegurança, eu acredito que dificilmente, não, até não tão cedo vai se resolver. O Brasil realmente é um país muito, que sempre será dessa forma, né? Sempre será muito assim. Ainda mais com esse desgoverno atual, né? Muito com um viés assim mesmo de desonestidade, tá entendendo? De ilegalidade, né? E, inclusive isso faz com que a imagem do Brasil fique tenha uma percepção cada vez mais queimada, né? A imagem do Brasil fique mais queimada no exterior, né? Por conta dessas corrupções dos políticos, entre aspas, que vão em direção da sociedade, né? Eu acredito que tanto a sociedade tem capacidade de influenciar os políticos, quanto os políticos têm capacidade de influenciar a sociedade, né? E propriamente aqui no Brasil, o Brasil é o país conhecido pelo levar vantagem e também por aqueles que querem passar a perna nos outros o tempo inteiro, né? A inveja que existe aqui no Brasil, pessoal, não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? Pode ter certeza, né? Eu não viajei para os outros países, mas também não tenho dúvidas. Também não tenho dúvidas, tá entendendo? Enfim, pessoal, o que acontece é que por conta de termos uma cultura muito badalada aqui no Brasil, esse homem solteiro, né? Sempre tende a associar, porque o homem solteiro quer viver de uma forma badalada. Não é sempre assim, não é sempre assim, tá entendendo? Não é sempre assim, né? Muitas vezes, esse homem solteiro ele não quer viver, né? Não quer viver de uma forma desregrada, tá entendendo? Não quer viver na bebedeira, né? Mas quer focar, por exemplo, no seu desenvolvimento pessoal, né? E propriamente aqui no Brasil, o que eu entendo, né? O que eu posso chegar na conclusão é que quanto mais o cara se desenvolve, parece que menos opções surgem para ele, né? E de uma forma geral, vamos dizer assim, hoje em dia relacionamentos estão difíceis, tão difíceis, né? Não é uma fórmula, né? Uma fórmula exata ao passo que a sociedade diz, né? Ou propaga, tá entendendo? Não é uma fórmula, né? Sempre tende a falar assim, porque os relacionamentos hoje em dia tem que ser baseados somente na grana, né? Mas eu acredito que existem coisas melhores, assim, que são melhores do que o dinheiro, pessoal, né? Não precisam. Ninguém é obrigado a concordar comigo, ninguém é obrigado a gostar também de mim, mas eu entendo dessa forma, né? Tá entendendo? Mas aqui no Brasil já tem até um mantra, né? De procurar felicidade em termos materiais, sendo que na verdade não é assim que funciona, pessoal. Não é assim que funciona. O ideal. E inclusive se você pesquisar nesses países mais felizes do mundo, né, não são as questões materiais que façam com que eles estejam ali no topo dos rankings. É muito pelo contrário, né? Mas a questão espiritual, a questão de priorizar a sua saúde, né? Desenvolvimento pessoal, né? Por exemplo, leitura, aprimoramento dos estudos, né? Resumidamente é isso. Né? Existem outros fatores, claro, né? Mas eu tratei aqui de trazer os principais, né? Os principais, né? Mas enfim, pessoal, a gente vê, né, que cada vez mais realmente, pessoal, porque quer queira ou não, perante a situação atual do Brasil, quer queira ou não, a gente bate um desânimo, né? Bate desânimo, né? Porque a gente vê várias problemáticas, né? Mas de qualquer forma, mesmo com essas adversidades que acontecem no Brasil, é preciso ter ali
ter sonhos, né? E ter sonhos aqui no Brasil virou até motivo de piada, por incrível que pareça, né? Ah, Enfim, vai muito daquilo, né? Do homem caseiro não querer se enturmar, né? Não querer se enturmar e pensar diferente, e isso é visto com estranheza pelos outros, né? Ninguém gosta disso. Aliás, a maioria, vamos dizer, a maioria não gosta que o homem tenha esse tipo de postura, né? Mais reclusa, né? Mais introspectiva, né? E isso gera um hate assim sem precedente, cara. Sem precedente. O cara que é calmo, propriamente, e que fica na sua, né? Me gera muito cômodo dos outros, né? Muito cômodo, muito pelo qual esse homem não vendeu, não vendeu sua alma, não quer viver de uma forma badalada, não quer se enturmar, tá entendendo? Existem vários motivos para isso, né? Mas de qualquer forma, é preciso não sair, né? Evitar as massas daqui do Brasil, porque evitar massas fará com que você tenha uma vida mais elevada, né? Elevada, cada vez mais aprimorada. Você vai poder focar mais em si mesmo, que esse o intuito, né? Esse é o intuito de tudo, né? Porque quando as contas chegam, elas não chegam no nome de várias pessoas, né? Elas chegam somente no seu nome, né? Então, quem que tem que ter responsabilidade pelas suas palavras e propriamente ações são você, né? Não propriamente aqueles que estão o tempo todo, até mesmo de uma forma falsa, te acompanhando, certo, pessoal? Né? E eu procuro me afastar, né? Para afastar disso, né? Quanto maior o afastamento de idiotas, de superficialidades e propriamente, que eu já disse aqui, falsidade, melhor, certo? Lembrando que deixarei links de produtos com descontos exclusivos ligados à minha loja no Mercado Livre na descrição, e também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima!